Olá, o Forja da Vida Cristã, mais uma vez aqui com vocês, né? Pra gente ver então e poder viver, né? Um pedacinho do dia, um pedacinho da nossa semana. E hoje nós vamos comentar sobre essa virtude da justiça, que parece que não há mais justiça na face da terra. Assim, há justiça na face da terra, né? Ainda tem pessoas muito boas, tem pessoas muito honestas, né? Existem pessoas honestas, né? Mas a justiça não significa simplesmente ser justo, né? A justiça é uma virtude e que essa virtude a gente pode crescer com ela, né? A gente pode, cada dia que passa, nós vamos crescendo nessa virtude da justiça. E essa palavra significa... esta palavra tem vários significados, né? Conforme pode ser consultado pelo dicionário, que cada um de nós podemos ir no dicionário e saber, né, o que é a justiça, de onde vem a justiça. Né? E a justiça é uma virtude de dar a cada um aquilo que é seu. Né? Então, se eu acho alguma coisa na rua, uma bolsa, por exemplo, né? Eu vou procurar saber de quem é aquela bolsa, para quem eu vou devolver. Né? Isso é justiça. Né? Se eu não devolver, mesmo sabendo, eu sou injusta com aquela pessoa. Né? Porque eu não estou devolvendo aquilo que é de outro. Né? Eu vou ficar com aquilo que não me pertence. Então, isso é falta de justiça. Então, se a gente devolve, a gente está vivendo a justiça e a gente está crescendo nessa lealdade para com o nosso próximo, né? Aí você vai dizer, mas Helena, tem tanta gente que rouba, né? E às vezes até fica rico porque roubou, né? Porque não vive a justiça. Nós não temos que julgar ninguém, né? Nós temos que pensar que eu sou eu e a pessoa é a pessoa. Então, nós não podemos julgar, não, o outro não é justo, o outro rouba, o outro tira, o outro faz isso, o outro faz aquilo, e ninguém faz nada. Então, nós não podemos julgar ninguém. Né? Quem julga é Deus que vai prestar conta, Ele que vai prestar conta para Deus no final da vida dele, não nós, né? Então, o que nós vamos fazer, né? Cada um de nós vamos lutar para viver essa virtude. Né? Cada dia que passa, a gente vai lutar um pouquinho mais, né? Cada dia que passa, a gente vai adquirir essa virtude. Né? E a justiça é para julgar aquilo que é correto. Um juiz, por exemplo, ele vai julgar uma pessoa, né, lá na hora do julgamento, mas ele vai julgar aquilo que é correto, aquilo que é leal, aquilo que é verdade. Essa é a palavra justiça. Ele não vai chegar lá e dizer assim, não, ele não ficou com a bolsa da pessoa, né? Sendo que ele sabe que aquela pessoa ficou com a bolsa que ele encontrou. Aí ele não está sendo... Se ele falar ele não ficou e sabendo que ele ficou, ele não está sendo justo. O próprio juiz não está sendo justo. E quem pegou também, claro, né? Justiça também é uma virtude moral que o espiritual e também o egoísmo, né? Então, ela é uma virtude moral. Eu dei uma engasgada aqui, mas ela é uma virtude moral, né? Que nos ajuda a crescer no espiritual e também nos tira do egoísmo. Né? Olha que bonito, né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas o que é isso, né? De onde vem isso? Como que é isso? E a gente fica ali, né? Então a gente vai ver a profundidade que tem uma única palavra. Né? A justiça vem do derivado do latim, né? Latis injustitiae. Então, a justiça vem desse derivado, né, da palavra latina. Né? Aliás, às vezes eu fico pensando, né, se a gente estudasse um pouquinho mais o latim, a gente saberia um pouquinho mais o português. Porque aí a gente teria que traduzir, teria que ver como que fala, de que jeito que fala. Então, nós
falaríamos melhor o nosso português. Porque às vezes vêm pessoas do exterior e percebem que a gente fala um palavreado meio estranho. Por quê? Porque a gente não fala português direito, correto, né? Então, com a justiça, damos a cada pessoa o que é seu, o que lhe pertence, né? Uma pessoa que vai trabalhar para outra, por justiça, né? O patrão vai ter que pagar aquilo que ela merece, aquilo que ela vai ganhar. A justiça divina que nós sempre esperamos, né? Porque sempre pensamos que Deus é justo para com todos nós, né? Então, se Deus é justo, como que Ele vai fazer? Ele vai mostrar para nós o que é a justiça. Agora, nós é que vamos viver, né? Já imaginou se Deus não fosse justo? O que seria de nós? Por exemplo, né, tem essa passagem, né, no Evangelho que diz lá, né, do senhor que viajou, né, e deu a cada servo uma certa quantia. Um deu 5, a outro deu 3, a outro deu 1, e eles viveram a justiça. Por quê? Porque eles fizeram um depósito, fizeram render o dinheiro do patrão, que era isso que o patrão esperava. E aquele que não quis render, né, enterrou lá. Por quê? Porque ele estava morto de preguiça. Se ele fosse justo, ele também teria rendido o seu dinheiro, né, ainda que fosse pouco. E depois, quando o patrão voltou, lógico, né, ele falou, não, eu não fiz, porque eu fiquei com medo, inventou um monte de desculpa. E o patrão foi justo em tirar tudo dele, né, o que ele tinha, e doar a outro? Foi, né? Porque ele deu e falou para ele, faz render. E ele não quis fazer render. Então são essas passagens do Evangelho que a gente vai colocando na nossa vida e vai fazendo com que nós vamos vendo se nós somos justos ou não, né? Deus é justo para com todos. Mostra que um homem é justo. Ele mostra que um homem é justo. Então, esse homem também tem que mostrar para Deus se ele é ou não justo. E se ele não é, ele vai lutar, né? A pessoa que vive para o Altíssimo faz a sua vontade, anda na justiça, resiste ao pecado, é chamado de justo diante de Deus. Então, quer dizer, a pessoa, quando ela é justa, ela afasta do pecado. Ela não fica andando ali, né, na beiradinha do rio, para que a hora que venha um vento, ela cai lá dentro. Ela não fica na beira do abismo. Ela sempre está longe. E se ela percebe que ela está indo para a beira do abismo, ela vai procurar se afastar. Por causa de quê? Por causa da justiça. Ela quer ser justa com Deus, né? Ela quer participar das coisas de Deus. Ela quer ir para o céu. Ela quer ganhar um céu grande, né? A partir do momento em que entrega a vida para o Senhor, né, nós viramos as costas para o pecado. Se arrependemos e começamos a viver no que é certo. A pessoa se torna justa diante dele. Então, no momento em que nós nos entregamos, né, nossa vida a Deus, nós pomos a nossa vida diante de Deus, nós vamos deixar tudo e deixar essas coisas de lado e começar a viver essa justiça. A pessoa que vive para o Altíssimo faz a sua vontade, anda na justiça e chama de justo diante de Deus. Ela tem paz, pois faz o que o agrada. Então, essa pessoa, quando ela é justa, ela faz o que Deus está pedindo. Ela não fica ali, né, com negociação com Deus, né? Não, ela deu a vida para Deus, ela vai viver a justiça, né? E lá no Gênesis, né, tem essa passagem, né,
que diz: Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Aí nós percebemos, né? Desde Noé já era justo para com Deus. Então Deus falou, vai lá e faz a barca. Ele foi lá e fez a barca. Ele não ficou discutindo com Deus. Falou, não, eu nem sei se isso é verdade mesmo. Nem sei se a gente vai durar mesmo. Então, ele vai lá e faz a barca. Né? Isso é viver a justiça. E a justiça para com Deus, não para com o homem, com Deus, né? Tem essa outra passagem também, né? Que é muito bonita, de Gênesis. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Se eu ando na presença desse Deus Todo-Poderoso, eu vou querer viver essa justiça. Eu vou querer viver esse abandono nas mãos de Deus. Eu vou querer viver a perfeição de tudo aquilo que Deus me pede. Por hoje nós vamos ficar por aqui, né? Espero nos encontrarmos na próxima semana, se Deus quiser, né? Porque cada semana é uma semana, né? Então eu espero encontrar cada um de vocês na próxima semana. O Forja da Vida Cristã agradece a você, né? E conta com a sua presença. E conta também que você não vai ficar com essas coisas só para você, mas você vai passar esse versículo do Gênesis, né, que é do capítulo 6, versículo 9, que é muito bonito, e também esse outro versículo, que é do 17, o capítulo 17, versículo 1. É muito bonito, né? Então, vamos passar para o outro, para que o outro também viva essa justiça. Aí nós não vamos dizer, ele não vive. Não, ele vive porque nós também o ensinamos a ele viver a justiça. Muito obrigada a todos e até o nosso próximo encontro.